Grande do Sul viveu neste final de semana sua primeira experiência inteiramente bandeira preta no sistema de distanciamento controlado. Desde o sábado, dia 27 de fevereiro, todas as 21 regiões Covid obedecem aos protocolos determinados pelo Estado, uma vez que o sistema de cogestão regional, que permitia aos municípios adotarem regras próprias, foi suspenso pelo agravamento da pandemia. E na noite de sexta-feira, o governo anunciou ajustes nos protocolos de mais alto risco para o contágio por coronavírus no modelo de distanciamento controlado. Atenção! Todo o Rio Grande do Sul está em bandeira preta até o dia 7 de março. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. O risco de contágio é elevadíssimo. A capacidade de atendimento em UTIs está no limite. Não te aglomera. A partir do decreto estadual, o comércio varejista e atacadista não essencial está permitido somente em teleentrega e teleatendimento com presença de um trabalhador com máscara para cada 8 metros quadrados de área de circulação. O atendimento na porta fica proibido. Além disso, o comércio essencial pode funcionar com atendimento ao público até às 20 horas, quando deve fechar em cumprimento da suspensão geral e temporária das atividades, que vigora pelo menos até às 5 horas da manhã, dia 2 de março. A restrição é válida para atividades em geral em todo o estado do Rio Grande do Sul. E por conta da saturação nos hospitais, sobrou até para as praias pagarem o preço da irresponsabilidade. Por exemplo, a permanência na faixa de areia das praias segue proibida na bandeira preta, como forma de evitar a aglomeração. É permitido circular pelo local, para praticar esportes, por exemplo, desde que levando em consideração o distanciamento interpessoal mínimo de 1 metro e o uso obrigatório de máscara, como orienta o governo. O mesmo vale para ruas, calçadas, praças, lagoa, rios e similares. Mas essas medidas não vieram sem contestação de diferentes setores e também não foram totalmente respeitadas. No Direto ao Ponto de hoje, nós discutimos como foi o fim de semana de bandeira preta pelo Rio Grande do Sul. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O número de pessoas hospitalizadas em decorrência da Covid-19 bateu um novo recorde nesta segunda-feira, com 1.603 pessoas internadas nas UTIs do Rio Grande do Sul, isso com confirmação da doença. E a curva de pacientes internados em leitos de terapia intensiva por Covid-19 cresce ininterruptamente desde 7 de fevereiro e aproxima o estado de um colapso generalizado. Há uma semana, havia 554 pacientes a menos internados em UTIs. Quando a comparação é com o início do mês, dobrou o número de internados em unidades intensivas. Esse aumento se reflete na quantidade de leitos livres. No início da tarde de hoje, eram 89 vagos em todo o estado, pior indicador da série histórica. E para nos ajudar a entender a situação no Rio Grande do Sul, quem traz informações são os nossos correspondentes pelo estado. Nós começamos com a região norte com o jornalista Agostinho Piovesan. Na região norte do estado, o primeiro final de semana com restrições impostas pela bandeira preta, dentro do sistema de distanciamento controlado do governo estadual, foi tranquilo na região norte do estado. Com algumas reclamações isoladas, os prefeitos e associações, comércio e indústria entenderam a gravidade da situação provocada pelo Covid-19, com aumento do número de óbitos, pessoas infectadas, bem como lotação de UTIs e leitos clínicos. O agravamento da situação e o baixo número de pessoas vacinadas induz as associações de prefeitos e demais gestores municipais a aceitarem as fortes restrições. A realidade mais preocupante ocorre nas cidades de Passo Fundo e Erechim, as maiores da região norte aqui do estado, além de Chapecó, no vizinho estado de Santa Catarina, divisa aqui com o norte. Em Passo Fundo, município com 204 mil habitantes, as UTIs estão lotadas e o número de óbitos chega a 287. Já em Erechim, com 106 mil habitantes, o número de mortes causadas pelo vírus
é de 76. Em Chapecó, 224 mil habitantes, os óbitos causados pelo Covid é de 269. As aglomerações clandestinas reduziram drasticamente se comparado aos finais de semana anteriores, muito em função da forte fiscalização realizada pela Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público e equipes de servidores das prefeituras. O presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, AMAL, prefeito de Erechim, Paulo Polis, disse que a entidade alia-se às determinações do Estado e atua em 3 frentes: campanhas de prevenção, abertura de novos leitos de UTI e reforço na fiscalização, a fim de que as medidas restritivas sejam cumpridas. Ele lembra que o sistema de saúde da região está próximo do colapso. Já em Chapecó, aqui no oeste catarinense, um centro de eventos está sendo transformado num hospital. Registra-se lotação de leitos de UTI e clínicos no Hospital Regional do Oeste e também da Unimed. Ainda aqui no norte do Rio Grande do Sul, prosseguem as campanhas de vacinação das pessoas acima de 80 anos. A realidade do Covid, por outro lado, mostra a realidade quanto às estruturas mínimas de atendimento da população na área da saúde. Um exemplo ocorre nos 26 municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Frederico Westphalen, onde funcionam apenas 3 UTIs, uma em Frederico Westphalen, outra em Tenente Portela e a terceira na cidade de Três Passos. Agora o Celso Gorla vai nos contar sobre a Serra Gaúcha. O primeiro fim de semana de bandeira preta em Caxias do Sul foi de bastante trabalho para a fiscalização. A operação de combate às aglomerações contou com um efetivo de 30 agentes públicos e 11 viaturas. Desde a sexta-feira à noite até este domingo, mais de 100 locais foram visitados com o intuito de coibir descumprimentos às regras de bandeira preta, principalmente no comércio. Somente no domingo, dos locais historiados, 61 estavam fechados. 3 foram advertidos verbalmente para ajustar procedimentos. Um bar, no bairro São Pellegrino, estava com atendimento ao público no momento da abordagem. O proprietário foi autuado e conduzido para a delegacia de polícia. Uma lancheria no bairro Cidade Nova estava atendendo no sistema PEG e Leve, porém foi autuada por ausência de alvará de localização. Um estabelecimento no bairro de Rio Risso estava com atendimento ao público, foi autuado e interditado por não possuir alvará, e o proprietário também foi conduzido para a delegacia de polícia. No bairro Pio X, um restaurante estava atendendo no sistema PEG e Leve, porém foi autuado por ausência de alvará. Quanto às aglomerações, o efetivo da operação dispersou 15 pessoas em uma quadra no bairro Santa Catarina e cerca de 170 pessoas em uma praça do bairro Cidade Nova. Também foram aplicadas 16 autuações pelo não uso de máscara e 2 por consumo de bebida alcoólica em via pública. Destacando que, no fim de semana, Caxias ultrapassou 100% de ocupação em leitos de UTI. Nessa segunda-feira, conforme o painel Covid da Prefeitura de Caxias, a ocupação de leitos de UTI adulto privados para a Covid está em 128%. Já a ocupação dos leitos UTI adulto pelo SUS está em 88%. Conforme o secretário municipal de Urbanismo, João Ues, as festas clandestinas e as que ocorrem dentro de casa e de estabelecimentos continuam sendo o maior problema. Ele informa que, com a intensificação da fiscalização em Caxias, muitos jovens passaram a se deslocar para outros municípios próximos de Caxias para frequentarem festas clandestinas. O comércio na área central da cidade, em geral, segue a determinação do decreto estadual mantendo-se fechado. O ex salientou que, enquanto a população não tiver conscientização, não adianta colocar um fiscal em cada porta. De Caxias do Sul, Celso Gorla. Otto Teste traz informações sobre o Vale do Rio Pardo. Os números de internações por Covid no Vale do Rio Pardo crescem em nível alarmante nos últimos dias. Em Santa Cruz do Sul, a ocupação dos leitos nos 2 hospitais chegou a 105% neste domingo. No total, 37 leitos de UTI e 31 de Covid-19 fora de UTI estavam lotados. Já o uso de respiradores em UTI encontrava-se em 91,9%, com 37 equipamentos em uso.
No Hospital Ananeri, havia 11 pacientes na UTI Covid e 16 internados na área clínica. Já no Hospital Santa Cruz, os 15 leitos de UTI Covid estavam ocupados e 5 pacientes aguardavam por uma vaga. O estoque de oxigênio em ambos os hospitais não foi comprometido. Em Venâncio Aires, a ocupação está plena. São 22 pacientes internados com Covid e 17 em UTI normal. Outros 7 estavam na sala de emergência. A emergência do hospital permanece fechada devido ao alto volume de atendimentos. Segundo o presidente do Hospital São Sebastião Mártir, Luciano Spies, somente os casos mais graves são atendidos. Os demais são encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. A orientação é que mesmo aqueles que sentem falta de ar ou precisam consultar com o médico devem ir à UPA. O atendimento é realizado 24 horas por dia por 2 médicos. Spies explicou que após a análise clínica do paciente, se o médico achar que se trata de um caso grave e necessita de internação, ele fará referência para o hospital. O fim de semana foi totalmente diferente em Santa Cruz do Sul com a vigência do lockdown. No sábado pela manhã, as ruas centrais da cidade, que normalmente estariam com as calçadas lotadas e intensa movimentação de pedestres e veículos, estavam praticamente vazias. No entanto, várias pessoas saíram às ruas para realizar exercícios físicos, passear com animais ou mesmo ficar nas praças. A força-tarefa composta pelas polícias e outros órgãos públicos trabalhou constantemente na fiscalização com o objetivo de orientar a população a permanecer em casa. Nos supermercados, por outro lado, a movimentação de clientes foi intensa ao longo do sábado. A quantidade de veículos nos estacionamentos e nas ruas do entorno denunciava a procura pelos estabelecimentos que são considerados essenciais e podem funcionar desde que sigam uma série de restrições. E mesmo com todas as determinações para evitar aglomerações, a Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul interrompeu uma festa clandestina na madrugada de sábado após uma denúncia. Os agentes flagraram uma aglomeração em uma casa na rua Thomas Flores, no centro. Foram lavrados autos de infração para os adultos e os menores de idade foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para registro da ocorrência. O Sindicato dos Comerciários também recebeu denúncias sobre estabelecimentos que estariam descumprindo o lockdown em Santa Cruz do Sul. Por esse motivo, a Brigada Militar e a equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária foram acionadas para ir até esses locais e fazer com que o decreto fosse cumprido. No balanço final do lockdown, a Força-Tarefa de Fiscalização recebeu 353 denúncias entre a noite de sexta-feira e domingo e fez 147 vistorias em estabelecimentos. No total, foram abordadas 420 pessoas e 67 veículos no fim de semana, bem como lavrados 27 autos de infração de trânsito. De Santa Cruz do Sul, Otto Teche. Quem reporta sobre a região sul é Angélica Silveira. Boa tarde. O primeiro final de semana de bandeira preta no sul do estado foi relativamente tranquilo, apesar de algumas pessoas terem desrespeitado as regras e ido para a Orla do Laranjal, em Pelotas, e outras foram para o cassino, em Rio Grande. As autoridades, como Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Bombeiros, conversaram com aqueles que insistiram em ficar à sombra das árvores aqui no Laranjal e até mesmo tomando banho de sol. À tarde de sábado foi registrado até mesmo um churrasco. Já no domingo de manhã, o vento acabou espantando as pessoas da Praia do Laranjal. Ontem à tarde, eu tive que sair e passei pela Avenida Dom Joaquim, uma das ruas mais movimentadas de Pelotas nos fins de tarde e de verão, principalmente aos fins de semana. E a Dom Joaquim, que inclusive tem uma pista de caminhada, estava movimentada. Várias pessoas estavam sem máscara, aglomerando, conversando, como se não houvesse coronavírus. Em São Lourenço do Sul, nesse final de semana, os órgãos de segurança terminaram com uma festa clandestina com aproximadamente 20 pessoas que estavam consumindo bebidas, também sem máscara. No local, tinha até uma pessoa armada com um revólver calibre 38 que acabou presa. Na mesma festa, foram encontradas drogas. O responsável também foi detido e irá responder, entre outros crimes, por infração sanitária, pela realização de uma festa durante uma pandemia. No cassino, em Rio Grande, também houve pessoas que insistiram em permanecer na faixa de areia com a cadeira de praia, como se o final de semana fosse normal, sem coronavírus.
Teve uma barreira sanitária antes de chegar à orla feita pela prefeitura para avisar as pessoas que elas deveriam usar máscara e não podiam permanecer na faixa de areia. Os prefeitos das 22 cidades da região decidiram acatar a bandeira preta. Inclusive, eu conversei com o prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro, que atualmente preside a Associação dos Municípios da Zona Sul, e ele me disse que os chefes do executivo eram contra a suspensão da cogestão. Mas eles decidiram não contestar a decisão do governador Eduardo Leite de implementar a bandeira preta em todo o estado e pediram auxílio do governo do estado para fiscalizar as aglomerações e possíveis festas clandestinas. Segundo o prefeito Vinícius Pegoraro, essa atitude era inclusive para deixar claro que o problema das aglomerações não está na área econômica das cidades, que acabou sendo sacrificada com a medida. O final de semana também foi de vacinação para os idosos nas duas maiores cidades da região. Tanto em Rio Grande como em Pelotas foram utilizados o sistema drive-thru para que os idosos pudessem receber a primeira dose contra o coronavírus. Em Pelotas, a iniciativa ocorreu no sábado para os maiores de 83 anos, quando foram aplicadas 988 doses, e no domingo para os maiores de 80, quando 1.000 idosos foram imunizados no estacionamento do IFSU. Teve gente até que passou a noite na fila, o que acabou gerando confusão e aglomeração. Foram quilômetros de fila no centro da cidade. A ocupação dos hospitais, assim como todo o estado, segue alta na região sul. Em Pelotas, conforme a Secretaria de Saúde divulgou na tarde de domingo, eram 118 pessoas hospitalizadas, sendo 36 em leitos de UTI. Lembrando que a cidade possui 40 leitos de UTI adulto. Em Rio Grande, dos 20 leitos de UTI, apenas 2 seguiam vagos. Uma nova atualização deverá ser divulgada até o final da tarde desta segunda-feira. Do sul do estado, Angélica Silveira. E Renato Oliveira é nossa fonte no centro do estado. O município de Santa Maria registrou nesta segunda-feira a maior taxa de ocupação de leitos de UTI. Dos 134 leitos adultos disponíveis no município para Covid-19 e outras doenças, apenas 6 estão livres. Dos 81 leitos de UTI para tratamento de Covid-19, 2 estão livres. A força-tarefa integrada por policiais da Brigada Militar, fiscais da Prefeitura e a Guarda Municipal recebeu 26 chamadas durante o sábado e madrugada desta segunda-feira, a maioria de festas clandestinas. Ainda durante as ações, a fiscalização vistoriou 6 locais com aglomerações em vias públicas. A principal foi na Estrada do Peral, entre os municípios de Santa Maria e Itaara. Também no perímetro urbano, uma residência foi flagrada onde ocorreu uma festa com a presença de 30 pessoas sem máscaras. No comércio, 13 estabelecimentos foram vistoriados, sendo que 4 foram orientados a fechar as portas por não cumprirem as normas da bandeira preta. Nesta segunda-feira, uma carreata aconteceu pelas principais ruas da cidade. A manifestação envolveu lojistas e proprietários de distribuidoras de bebidas. O foco foram algumas normas da bandeira preta que afetam o comércio. O comércio não prolifera o vírus, destacou o empresário Ademir Costa. O certo é estender o horário do comércio com normas rígidas de prevenção ao Covid, pois vai diminuir as aglomerações, informou o empresário, que é presidente do Cindy Lojas. Também, nesta segunda-feira, foi dada sequência à vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 80 anos ou mais. O foco foram os distritos, principalmente Boca do Monte, Pains e também Palma. Amanhã, terça-feira, a vacinação contra o Covid vai ter sequência em Santa Maria, tendo como local o Parque da Medianeira e a Praça Saldanha Marim. A repórter Fernanda Bassoa fala sobre a região metropolitana de Porto Alegre. Na região metropolitana, o primeiro final de semana de bandeira preta foi bem tranquilo, mas claro, ainda divide opiniões favoráveis e contrárias, especialmente junto aos empresários, que defendem o comércio aberto, e os professores, que ainda têm um certo receio com relação ao retorno das atividades presenciais nas escolas, estas agora suspensas em todo o estado por ordem judicial.
Mas por aqui o final de semana foi de comércio fechado, pouca gente na rua e muita fiscalização feita pelas equipes municipais após as 20 horas. Em Canoas, dentro da Operação Aglomera Não, 25 locais que não estavam seguindo os protocolos da bandeira preta foram orientados a fechar as portas. Na Praia do Paquetá, os servidores da segurança pública foram chamados para dispersar uma aglomeração envolvendo cerca de 80 pessoas. 4 estabelecimentos foram fechados neste local. Em Cachoeirinha, de sexta a domingo, foram fiscalizados 60 estabelecimentos, abordadas 209 pessoas, feitas 6 notificações e 8 termos circunstanciados, em ação de fiscalização realizada por servidores da Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil. Mas é importante destacar que antes da Justiça do Rio Grande do Sul determinar pela suspensão das aulas presenciais em todo o estado, o prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, já havia anunciado a suspensão temporária das atividades escolares presenciais para a educação infantil e para os primeiros anos da rede municipal. Em Viamão, uma operação conjunta com fiscais do Departamento de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, com a Guarda Municipal e Brigada Militar, encerrou uma festa clandestina que acontecia durante a madrugada de domingo. O baile ocorria em um estabelecimento na parada 46 da Avenida Senador Salgado Filho. No local foram flagradas diversas pessoas, inclusive idosos. O estabelecimento foi interditado. A Prefeitura de Viamão disponibiliza em seu site oficial telefones para que a comunidade continue denunciando pontos de aglomeração. Lembrando, Eric, que aqui na região, os hospitais de Canoas, Sapucaia do Sul, Gravataí e Alvorada estão com 100% de ocupação dos leitos exclusivos Covid. Ainda assim, em Esteio, existe poucas vagas. O hospital registra 83% de ocupação. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halper, edição é de Ellen Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.